Olá pessoal, hoje, dando continuidade ao capítulo de cadeias alimentares, vamos estudar um tópico denominado pirâmides ecológicas. Então nós vamos iniciar com a definição deste tópico. A definição de pirâmides ecológicas pode ser entendida da seguinte maneira: são representações gráficas das cadeias alimentares. Agora vamos entender como se dá a construção de uma pirâmide ecológica. Nas aulas anteriores, vocês aprenderam que teias e cadeias alimentares têm essa representação. Agora vocês vão aprender a transformar teias e cadeias alimentares em pirâmides ecológicas, seguindo esse modelo que está posto aqui. Então, para a construção de uma pirâmide ecológica, você vai transformar cada nível trófico da cadeia em um retângulo, como está apresentado aqui. Para isso, tem uma série de regras que vocês vão ter que seguir. Vamos tomar como exemplo uma cadeia alimentar que tenha 4 níveis tróficos, como vocês estão vendo aqui neste exemplo. Então, cada retângulo vai representar um desses níveis tróficos, sempre começando pelo produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Aí alguém poderia me perguntar, então por que a ordem está invertida aqui? Aqui nesse exemplo só está invertido porque está do menor para o maior, como vocês estão vendo. Isso também está relacionado com a quantidade de energia. Nós já aprendemos que em cadeias e teias alimentares, quem guarda maior energia é o produtor. Então, à medida que essa energia for passando para os próximos níveis tróficos, ela vai diminuindo. Então, é por isso que no retângulo que representa os produtores, ele está bem maior que os próximos dessa pirâmide ecológica. Então, o produtor, como vocês estão vendo aqui, novamente, neste exemplo pronto aqui, ó, o produtor sempre vai ficar na base de uma pirâmide ecológica. Depois do produtor vem o consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário, seguindo a sequência como vocês já aprenderam anteriormente. Quem não entendeu até agora, não se apavore, porque agora eu vou mostrar detalhadamente como se constrói uma pirâmide ecológica a partir dos retângulos que eu mostrei no slide anterior. Lembra do exemplo anterior? Pronto. Lembre-se que toda cadeia ou teia alimentar sempre vai começar pelo produtor. Com pirâmides ecológicas não é diferente. O produtor vai ficar na base da pirâmide a ser representada, como vocês estão vendo agora. Então, você vai lembrar, produtor. Os produtores ficam sempre na base da pirâmide ecológica. O nível trófico seguinte é o dos consumidores primários. Note que aqui já há uma diminuição na dimensão do retângulo superior. Isso acontece por conta das taxas de transferência de matéria e energia, como nós estudamos anteriormente. Terceiro nível trófico, consumidor secundário. Ocorre uma nova diminuição na dimensão do retângulo por conta do que eu já expliquei anteriormente. Finalizando a construção da pirâmide ecológica deste exemplo, colocamos por fim o consumidor terciário. E assim terminamos. Note que aqui nessa pirâmide ecológica nós temos primeiro nível trófico, produtor. Segundo nível trófico, consumidor primário. Terceiro nível trófico, consumidor secundário. E quarto nível trófico, o consumidor terciário. Mais uma coisa que é bom lembrar quando você está representando pirâmides ecológicas. Até hoje eu não vi nenhum exemplo que tenha representado decompositores. Mas como nós já conversamos em aulas anteriores, mesmo que os decompositores não estejam representados numa cadeia, numa teia ou agora numa pirâmide ecológica, você tem que considerar a presença deles porque eles são fundamentais para a manutenção do meio ambiente. Nesta primeira parte da aula, vocês viram como se constrói uma pirâmide ecológica.
Isso de forma bem genérica. Mas o que você vai representar, na verdade, numa pirâmide ecológica, são 3 valores. Números, que vão relacionar o número de indivíduos, biomassa e energia. Agora, nós vamos estudar cada uma dessas 3 pirâmides de forma isolada e ver a lógica de funcionamento de cada uma. Vamos começar com a pirâmide de números. A definição da pirâmide de números pode ser entendida da seguinte forma: representa o número de indivíduos que participam de uma cadeia alimentar. Para entender melhor, vamos considerar esse exemplo. Aqui nós temos um ambiente sendo representado por uma pirâmide de números. Nada mais é do que a representação do número de indivíduos de cada nível trófico. Então, o que a gente tem aqui? No primeiro nível trófico, que sempre vai ser de produtores, nós temos 1000 plantas. No segundo nível trófico, que é o consumidor primário, nós vamos ter como representação 300 grilos. E no terceiro nível trófico, nós vamos ter representados 20 aves. Note que esse ambiente aqui, ele permanece em equilíbrio. Então, o nível trófico que está mais abaixo é o necessário para sustentar a população de cima. Assim, 1000 plantas são necessárias para sustentar uma população de 300 grilos. E 300 grilos são necessários para sustentar uma população de 20 aves. Mais uma característica de pirâmides de números que vocês têm que lembrar sempre. Este tipo de pirâmide pode se apresentar de forma invertida. Vamos entender. Você vai considerar agora esse novo ambiente que está sendo representado aqui. Embora ele tenha as mesmas cores, vamos esquecer desse primeiro exemplo aqui. Agora se concentre neste exemplo aqui. Aqui nós temos um novo ambiente. Nesse novo ambiente, você tem o primeiro nível trófico, que são os produtores, tem o segundo nível trófico, que é o consumidor primário, e tem o terceiro nível trófico, que é o consumidor secundário. Nesse ambiente, você tem 3 IPs. Para quem não sabe o que é IP, IP é uma árvore, que tem até uma dimensão bem considerável. Então eu tenho 3 IPs como produtores. Mas aí na população seguinte eu já vou ter 1000 besouros, enquanto que na população superior eu tenho 20 aves. O que é que isso significa? Por que essa pirâmide, diferente desse primeiro exemplo aqui, está invertida? Porque para esse ambiente permanecer em equilíbrio, isso aqui a gente já tem o necessário para ela permanecer nesse equilíbrio. Ou seja, 3 árvores, 3 IPs, são suficientes, porque elas têm muitas folhas, para manter uma população de 1000 besouros. Já os 1000 besouros é o necessário para manter a população de 20 aves. Então, nesse caso aqui, essa pirâmide pode aparecer invertida. Mas tenham muito cuidado, porque, como eu sempre falo para vocês, tem que se considerar bem o enunciado da questão para saber se isso é possível e se essa pirâmide realmente pode estar correta. Apesar de, nesse segundo exemplo, essa pirâmide ser invertida, note que uma característica permanece. Produtores estão sempre na base de toda pirâmide ecológica. Terminada a caracterização da primeira pirâmide, vamos passar agora para a segunda, que é a pirâmide de biomassa. A definição de pirâmide de biomassa é a seguinte: é uma representação da biomassa na forma de peso que é transferida ao longo da cadeia alimentar. Como se trata de uma unidade de massa ou peso, essa representação geralmente é feita em quilograma, mas não necessariamente só em quilograma. Essa unidade ela pode variar, pode ser representada em gramas também, ou pode ser representada em toneladas. Tudo depende daquilo que for representado nessa pirâmide ecológica. Para entender melhor, vamos explorar este exemplo. Aqui, como produtores, a gente tem uma representação de 10 toneladas de soja. Vejam o que eu falei antes aqui. A representação pode variar de acordo com o ambiente a ser representado.
Então, como produtores, nós temos uma biomassa de 10 toneladas de soja. No nível trófico superior, nós temos gado, que foi calculado como sendo uma biomassa de 1 tonelada. E no terceiro nível trófico, nós vamos ter 70 quilos de homem. Ou seja, não dá para você dividir uma pessoa em vários quilos, né? Então, se está aqui 70 quilos, nós vamos considerar que seja só um homem. Então, o que, que a gente entende de toda essa representação aqui? 10 toneladas são necessários para manter 1 tonelada de gado. E 1 tonelada de gado é o necessário para manter um homem. É claro que também vai ter uma unidade de tempo aqui. Você não vai achar que uma pessoa vai comer 1 tonelada de gado de uma só vez. Isso pode ser levado em conta como se fosse 1 ano, 5 anos ou etc. Não vamos entrar muito em detalhes porque geralmente as questões não pedem isso, mas é bom você considerar. Mas uma coisa importante para vocês considerarem quando estudarem pirâmides de biomassa, só que de ecossistemas terrestres. Ecossistema terrestre é que não é na água, é na terra, como o nome já está dizendo. Então, ó, em ecossistemas terrestres, a biomassa dos produtores é sempre maior. A biomassa de produtores, ou seja, do primeiro nível trófico, da base da pirâmide ecológica, é sempre maior. Guardem essa informação que vocês vão entender melhor no próximo slide. Vamos agora ver um novo exemplo, só que de um ecossistema marinho. Então, como é na água, a lógica pode se inverter. Note novamente, isso não quer dizer que todo ecossistema aquático funciona dessa forma, mas eles seguem uma exceção à regra que vocês viram aqui. Então, ó, em ecossistemas marinhos, a pirâmide é invertida porque a biomassa dos produtores é menor. Note o que está acontecendo aqui. Ó. O produtor está sendo representado por algas. E logo acima, a gente tem o consumidor primário, que são crustáceos. Note que a população de algas é menor que a população de crustáceos. E aí alguém pode me perguntar, como é que um ambiente assim consegue se manter se a quantidade de alimento dos crustáceos é menor do que a população de crustáceos? Isso acontece porque em ecossistemas aquáticos, essa lógica que você vê nessa primeira pirâmide não é igual à mesma lógica que você vê aqui na segunda. Ou seja, produtores aqui têm uma capacidade reprodutiva muito maior. Enquanto que uma planta pode levar semanas ou meses para crescer e servir de alimento para o nível trófico posterior, as algas elas crescem durante um dia. Então, microalgas, por exemplo, elas têm uma população bem grande. Quando o crustáceo se alimenta delas, a população diminui. Nós estamos vendo aqui nessa representação quando a população diminuiu porque serviu de alimento para os crustáceos. Mas é só eles terminarem de se alimentar durante a noite, por exemplo, essa população aqui, que tem uma capacidade reprodutiva muito grande, ela volta a ficar maior do que a população de crustáceos. E é por isso que na hora que eles vão se alimentar, a população já está maior do que a de crustáceos, eles se alimentam e ela volta a diminuir de tamanho. Então, esse ambiente só se mantém em equilíbrio por conta da capacidade reprodutiva do produtor, que não necessariamente precisa ser só apenas algas. Outros organismos podem ser produtores de ecossistemas aquáticos, como nós vamos ver nas questões a serem resolvidas posteriormente. A terceira e última pirâmide que nós veremos na aula de hoje é a pirâmide de energia. O nome já diz tudo, ela representa a passagem de energia ao longo de uma cadeia ou teia alimentar. E aí, de cara, vocês vão ver logo a primeira informação. Ela nunca se inverte. Nós vimos duas
pirâmides ecológicas antes dessa. Vocês viram que as duas podem se apresentar invertidas, mas a pirâmide de energia, devido às suas características que a gente vai ver, ela nunca se inverte. Lembrem disso. Mais uma coisa que nós já vimos sobre energia e que vale também para as pirâmides. Além de nunca se inverter, pirâmides de energia, quanto mais perto do produtor estiver uma população, maior será sua energia. Para ficar bem claro e relembrar o que nós já vimos em aulas anteriores, siga essa animação, onde nós vamos ter a representação de uma pirâmide de energia e as taxas de transferência de energia. Primeiro nós vamos sempre começar pelo produtor. Note que nesse segundo nível trófico aqui, já há uma diminuição da quantidade de energia. Qual foi a redução de energia que houve de um nível trófico para o outro? Como nós já falamos em aulas anteriores, essa taxa de transferência se reduz em 10% aproximadamente. Em seguida, nós colocamos na representação o consumidor primário. E, novamente, do consumidor primário para um próximo nível trófico, vamos ter uma nova redução de 10% na quantidade de energia. E essa taxa de transferência permanece seguindo pelo consumidor secundário e pelo consumidor terciário. Se você analisar a figura total, você vai perceber que os produtores, logicamente, como fixam energia direto do sol, eles vão sempre ter a maior quantidade de energia, que vai se reduzindo a taxa de 10% a cada passagem de nível trófico. Até que finalmente essa energia vai chegar no nível trófico dos decompositores. Perceba a proporção que chega até eles. Mais uma vez, como já dito em aulas anteriores, essa é uma das explicações dos decompositores terem sempre tamanho reduzido. Decompositores geralmente são microscópicos, embora que existam fungos que sejam pluricelulares e tenham uma dimensão até considerável em alguns casos, mas são exceções. Então, decompositores geralmente são unicelulares e microscópicos porque a quantidade de energia que chega no nível trófico deles é muito inferior. E aí vocês já sabem o papel dos decompositores, eu nem vou entrar em detalhes. Então, muito importante sobre pirâmides de energia. Você vai lembrar que ela nunca se inverte. Então, se numa questão você viu uma pirâmide de energia diferente desse modelo aqui, ela muito provavelmente estará errada. Lembre-se que as pirâmides que se invertem são pirâmides de biomassa e pirâmides de números, por conta das características que nós já vimos durante essa aula. Então, esses dois tipos de pirâmides aqui, elas até podem aparecer invertidas, mas as pirâmides de energia nunca se invertem, como está dito aqui, ó. Não esqueçam disso. Então, com isso, finalizamos a aula de hoje. E eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa que não entenderam, é a gente conversar no grupo na hora da aula. Para que o vídeo não fique ainda mais longo, vamos parar por aqui. Essa aula e todas as outras você pode encontrar neste canal. É só escrever conforme está descrito na figura. Então, até a próxima aula.